amigos, vocês estão nos acompanhando, estamos trabalhando o livro Desafios da Educação, estamos na última parte do livro, parte 7, Educação e Questões Gerais. Eu espero que vocês estejam bem e nós vamos hoje trabalhar aqui no meu livro, é a questão de número 74, no livro de vocês, dependendo da edição, ele deve ser a questão de número 73, ok? O meu é da segunda, a partir dali ou da terceira ou da quarta, já há uma modificaçãozinha nas questões. Veja bem, como deve ser a educação espírita da família, preparando-a para conviver num mundo conturbado, violento e competitivo, sem levá-la à alienação ou à revolta? Olha, como que deve ser a educação espírita da família? Não é a educação espírita na família. Como que a família como um todo deve lidar com a educação? Se a gente ficar atento ao mundo que nós temos hoje. Ele fala, um mundo conturbado, violento e competitivo, ou seja, são as perguntas que o Raul Teixeira faz para o espírito de Camilo. E ali ele vai trazer para nós algumas observações e veja o que ele coloca, a gente filtrando para sintetizarmos a nossa resposta. Olha o que ele coloca. O Espiritismo permite que a família espírita seja educada sem pieguismos, sem excesso de sentimento, sem excesso, sem posses de sentimento, sem pieguismos, sem alienação ou revolta, com profundo sentido de responsabilidade, como quem se encontra no educandário com deveres a serem cumpridos. Veja, o Espiritismo, ele traz para a gente situações que nos permite um movimento autoeducativo e educativo na família, e uma família educada dentro da doutrina, ela tem como estar melhor instrumentalizada para lidar com essas situações do lado de fora. Existe a revolta? Existe. Existem dificuldades? Existem. Existem conturbações em todas as áreas? Existem. Mas não é porque existe do lado de lá que eu tenho que absorver do lado de cá, inclusive no meu estado íntimo. Nós precisamos aprender a fazer da nossa casa um templo. A nossa casa precisa ser um oásis, aonde ali a gente se revitaliza, aonde na nossa relação a gente reconstrói um estado íntimo saudável para as situações que o dia a dia vão apresentar a seguir. Então, nós podemos construir esse templo dentro da nossa casa? Podemos. Mas se a família não compactua, mas veja, eu estou falando da nossa casa, mas eu posso falar também do nosso lar, estado íntimo. Não é porque a família não compactua da educação espírita que eu tenho que conturbar a relação. Nós podemos ter posicionamentos religiosos diferentes, mas podemos trazer o Cristo para o nosso convívio. Não é porque temos religiões diferentes ou ateísta dentro de casa, não é por ele ser um ateísta, eu não preciso pregar para ele, mas eu preciso pregar para o meu estado íntimo para que eu seja uma boa pessoa dentro do meu núcleo familiar. Mas ele está colocando a educação na família. Então, se nós temos como exercer essa educação na nossa casa, nós vamos ter melhores condições de enfrentar o mundo conturbado lá fora. E aí, eu queria citar um exemplo para vocês. Quando eu passei por uma experiência, a nossa família passou por uma experiência, quando a minha filha, eu tenho 3 filhas, quando a minha filha do meio estava com 12 anos, ela foi atropelada. E ela estava com a de 14, ela estava com a irmã. Numa avenida, para quem mora aqui em Belo Horizonte, ela foi atropelada na avenida, aqui na Avenida Portugal. E onde eu trabalho, o consultório é lá no bairro Santo Agostinho. Ela foi atropelada num final de tarde. Minha esposa me ligou, ela estava na rodovia, vindo com a caçula no carro, e ela me ligou, perguntando, Emerson, você está atendendo? Eu falei, estou, mas o que aconteceu?
finalzinho da tarde, 5h30, e ela desesperada no telefone, eu estou na rodovia, acabei de passar pelo anel, o trânsito está engarrafado e nossa filha foi atropelada. E aí ela pegou e falou assim, eu estou desesperada, eu não sei o que eu faço. Meu bem, se você está no engarrafamento, nada a fazer. Aguarda que as coisas vão fluir no engarrafamento. Mas a minha vontade é de sair correndo daqui para lá. Eu falei, deixar o carro aí? É a ansiedade para resolver as coisas ali de um coração de mãe. E eu cheguei e falei assim, ela está com quem? Ela está com a mais velha. As minhas duas filhas mais velhas, a mais velha chama-se Natália, a segunda chama-se Thalita. E aí, ela está com a mais velha, com 14 anos. Elas desceram do ônibus, e aí a Thalita, de 12, ao atravessar na frente do ônibus, veio uma moto e a acertou. Enfim, eu falei com a minha esposa assim, meu bem, fica tranquila, eu vou ligar para lá. Você está indo para lá? Não, são 5h30 da tarde, eu não vou chegar. Eu vou ligar para lá, deixa eu ver o que está acontecendo. A mais velha estava com o celular, liguei para ela. E aí ela falou assim, pai, Thalita está aqui no chão. Pai, ela não está falando coisa com coisa. Eu falei, tem adulto aí? Tem. Então, filha, fica do lado dela, vai chegar aí uma ambulância ou o SAMU. Vai chegar um SAMU ou o Corpo de Bombeiros. Pai, você está vindo para cá? Não, filho, eu não vou chegar aí em tempo. O trânsito agora é final de expediente, eu não vou conseguir chegar em tempo. O bombeiro ou o SAMU vai chegar. Você vai perguntar assim, para qual hospital vocês irão? Eu já estou fechando aqui no consultório e estou descendo. Estou indo para aí. Estou indo para o hospital que o médico te falar para onde ele vai levar. Então você não vem? Não, eu não vou. Acompanhe a sua irmã. Pai, mas ela não está falando coisa com coisa. Não tem problema. Apenas fala para a ambulância que chegar, você vai falar assim, eu sou a irmã mais velha e eu vou acompanhar e meu pai estará na porta do hospital. Para qual hospital vocês vão nos levar? E assim foi feito. Enquanto isso, eu encerrei a consulta ali. Uma senhora que estava comigo no consultório falou assim, Emerson, acabei escutando, é sua filha que foi atropelada? É. Emerson, mas você fica tranquilo assim? Eu falei, mas qual é a outra forma de lidar? Nossa, eu ia ficar louca. Eu falei assim, mas a loucura não nos ajuda nesse momento. Enfim, nós fomos fechando ali o consultório, essa senhora desceu comigo, foi embora. Quando eu cheguei no carro, liguei para minha filha de novo e ela me falou assim, pai, o Corpo de Bombeiros chegou aqui. Eu falei, para qual hospital eles estão indo com vocês? A gente já está entrando na ambulância, estamos indo para o João 23, o pronto-socorro. E aí eu falei assim, então eu estou indo direto para o hospital e encontro com vocês na porta. E assim fizemos. Passou um amigo da casa espírita lá na porta do hospital, e aí ele perguntou se eu estava com algum garoto do abrigo, porque se me vê em hospital, é porque normalmente tem alguma criança nossa ou alguém que está para ser internado e a gente está indo lá para conhecer o paciente. Eu falei com ele, não, desta vez é minha filha. Expliquei para ele o que aconteceu e pedi a ele se poderia esperar um pouco para ele levar a mais velha para minha casa. Ele mora aqui perto, e aí ele fez isso. Quando chegou a ambulância, passaram uns 10 minutinhos, chegou a ambulância e aí desceram as minhas duas filhas da ambulância. A mais velha foi com o voluntário nosso da casa espírita, o trabalhador da casa, e ele a deixou em casa. E aí a minha segunda filha, a Thalita, olhou para mim e falou assim, pai, o que aconteceu? Aí a mais velha falou assim, pai, ela só pergunta isso. Ela está fazendo a mesma pergunta o tempo todo. Pai, o que aconteceu? Eu falei assim, filha, você foi atropelada. Pai, o que aconteceu? Filha, você foi atropelada. E a gente pegou a maca e foi entrando para o hospital e vai para semi-internação e começa a fazer um exame daqui, exame acolá. Aí ela olha para mim e fala, pai, o que aconteceu? Filha, você foi atropelada. O tempo todo ela foi fazendo essas perguntas. E entra um enfermeiro, vem um médico, vem um outro, e entra para uma sala, faz exame, entra para o outro, faz exame, enfim. Quando a gente estava na sala de suturas, isso já era por volta de 11 horas da noite,
A minha esposa telefonando e perguntando, eu falei assim, estamos fazendo exame, estamos sendo avaliados, Ela falou assim, Emerson, mas ela está bem? Ela está bem, meu bem, ela está tranquila, ela está conversando. Ela está conversando? Está. Então deixa eu falar com ela, meu bem, ela está sendo, está costurando, está fazendo a sutura no tornozelo, ainda tem que olhar a cabecinha dela, mas deixa eu falar com ela. Coloquei o telefone, filha, sua mãe quer falar com você. E aí, na hora que eu coloquei o telefone no ouvido, a minha filha falou assim, mãe, o que aconteceu? Eu peguei o telefone e falei, tá vendo, meu bem, ela tá ótima, tá até perguntando o que aconteceu e tal. Aí ela falou assim, Emerson, ela já está, a minha filha, a Natália chegou aqui contando que ela só faz essa pergunta. E aí eu expliquei para minha filha, meu bem, deixa eu te explicar uma coisa. Ela já me fez essa pergunta 74 vezes. Já fez mais do que isso, mas eu não consegui contar. 74 eu já perdi as contas de tanto profissional que vai chegando aqui dando atenção. Então, conversando com o médico, ele disse assim, ela está em choque. E aí ela está repetindo a mesma pergunta, por mais que a resposta seja, você foi atropelada, filha. Ela fala assim, daí a pouco ela pergunta, o que aconteceu? Você foi atropelada, filha. O pai, o que aconteceu? Enfim, conversando ali com o médico, fizemos mais exames, principalmente na área do córtex, e aí foi feita ressonância, não teve nenhum tipo de intercorrência interna, nenhuma fratura, não teve lesões. Quando deu por volta de 2h40 da manhã, já estávamos na sala de recuperação, ela falou assim, pai, o que aconteceu? Eu falei assim, filha, você foi atropelada. E ela me fez a outra pergunta. Pai, quem me atropelou? E aí eu notei, ela estava começando a se recuperar. Filha, você foi atropelada por um motoqueiro. Um motoqueiro foi, filha, mas o erro foi seu. Você foi atravessar na frente de um ônibus e você não teve tempo de olhar. Pai, mas o motorista falou que eu podia. Sim, filha, mas o motoqueiro surge no estalar de dedos. Ela falou, pai, mas e o motoqueiro? Já fiz contato com ele. Ele foi embora para casa, ele caiu, mas ele está bem. Mas a moto dele, ela teve dificuldades. A moto dele nós vamos ter que arrumar. E o erro foi nosso. Já conversei com ele, falei que ele pode ficar em casa. Logo que a gente sair daqui, eu farei novo contato e a gente ajusta isso com ele. E aí ela respondeu o seguinte, pai, coitado do motoqueiro, ele deve estar apavorado. Eu falei, está, ele já telefonou também. Então, filha, a gente precisa de fazer algo. Ela falou, pai, vamos fazer uma prece por ele? Ele pode estar impaciente, ele também pode estar preocupado. Sim, ele está. Então nós vamos fazer uma prece por ele. Naquele momento, 2h40 da manhã, de uma madrugada de sexta-feira, eu vi o valor da evangelização da criança. Eu vi o valor da doutrina espírita sendo trabalhado na nossa casa desde o ventre destas 3 gravidezes. Porque abrimos o culto no lar, iniciamos o culto no lar, desde quando nos consorciamos, eu e minha esposa. E aí eu vi o valor da educação espírita no núcleo. E aí nós fizemos ali uma oração e ela não mais perguntou o que aconteceu. E aí eu coloco, repetindo para vocês, a educação permite, a educação espírita da família, permite que a família desenvolva, sem alienação, sem revolta, um profundo sentido de responsabilidade, como quem se encontra no educandário com deveres a serem cumpridos neste plano da terra. Então, nós temos instrumentos para colocarmos essas questões no nosso dia a dia. Joana de Ângeles, no capítulo 2 do livro Leis Morais da Vida, intitulado Oração no Lar, ela encerra esse capítulo dizendo para nós: acende a luz do Evangelho em casa,
reúne-te com os teus para orar, e jamais as trevas triunfarão em teu lar, em tua família e em teu coração. Acende a luz do Evangelho em casa. Reúne-te com os teus para orar, e jamais as trevas triunfarão em teu lar, em tua família e em teu coração. Repetindo ainda, ou encerrando esse quadro do atropelamento da minha filha, nós tivemos alta do hospital naquela manhã, por volta de 10, 11 horas da manhã. Retornei com ela para casa, e ali ela ficou de repouso, e eu fui para o consultório, dar andamento às atividades do dia. E vida que segue. Não tivemos nenhuma dificuldade, mas estávamos ali diante de um teste. Nós poderíamos lidar com as dificuldades que o mundo já traz, conturbando as nossas relações dia a dia. Ou chegou o momento da prova. Mais um teste. Ou a gente exercita o que nós estamos estudando, ou a gente abre espaço para revolta, achando que não somos merecedores desta ou daquela questão, simplesmente porque lemos algumas obras, fazemos uma campanha do quilo aqui, fazemos uma palestra colar, evangelizamos algumas crianças, nada disso. Isso tudo é para nós nos instrumentalizarmos dia a dia, colocando em prática esses ensinamentos para que a gente encerre esse movimento encarnatório com a consciência tranquila de que nós lutamos a encarnação inteira, embora inúmeras vezes o contexto foi divergente ao que a gente gostaria, mas estava dentro daquilo que a providência nos apresentou. É isso aí. Agradeçamos a Deus, inauguremos o culto no lar na nossa casa, vamos ilustrar com as diversas obras que a doutrina nos apresenta e vamos rechear-nos de conhecimento e transpor os muros do estado íntimo para a prática diária nas nossas relações. Um abraço a todos, até breve, fiquem com Deus.